Bom, hoje é curioso porque às vezes eu penso assim, acho que eu não tenho mais nada pra dizer. Aí no outro dia eu falo, não, acho que eu tenho umas coisas pra falar no vídeo sim. Obviamente, estou me dando a liberdade, né? E como que é aquela palavra? A licença poética, a licença poética de poder falar, né? Sem a responsabilidade de me comprometer muito com os assuntos. Até porque, como eu havia dito nos vídeos passados, eu estou fazendo algumas práticas. Eu vou deixar, no vídeo passado eu expliquei mais ou menos sobre as práticas que eu estou fazendo diariamente, seja o sincronário das 13 luas, meditação plena, meditação de atenção plena, ou mesmo as leituras no geral que eu faço, né, também relacionadas ao curso em milagres. E o que mais? Até anotei aqui. Sim, a autoescrita, que eu faço todo dia que eu acordo. E hoje, todo dia quando eu acordo, eu faço esse curso de autoescrita, que é escrever, né, sobre o que você está sentindo e tudo mais, suas reflexões. E hoje eu gostaria de chamar a atenção sobre os desafios, né, os desafios dessas práticas. Então, eu acordo, busco fazer autoescrita, durante o dia eu consulto o sincronário para ver o oráculo do dia, para eu tentar trazer manifestações positivas para o meu dia. Eu também olho para as tarefas do curso em milagres, vou dormir, faço meditação, às vezes depois do almoço, faço meditação, tento fazer todos os dias antes de dormir, mas tem mais dias desafiantes do que a gente imagina. Hoje foi um dia desafiante, porque o dia já começa embolado, a gente já acorda um pouco mal, a agenda também é mais puxada e as pessoas não dão muita importância para meditação ou para práticas de autoconhecimento, mas vai tentar executar elas nos dias difíceis. Aí a gente percebe o poder dessas ferramentas, porque, por exemplo, hoje para eu meditar, hoje para eu conseguir praticar o curso em milagres, é igual um dia que sua vida está um caos e você quer porque quer manter a atividade física porque ela é importante, na academia, sair para correr, enfim, jogar bola, vôlei. Mas são nesses dias mais desafiantes que são os dias mais importantes. E aí é quando a gente se dá conta, né? Damos conta de que essas ferramentas são muito poderosas, assim, porque se você consegue aplicar elas nos dias de muito desafio, se eu consigo fazer uma meditação num dia mais complicado, como é o dia de hoje, se eu consigo vir aqui gravar o vídeo, se eu consigo tentar aplicar as técnicas dessas práticas que eu estou executando, elas ganham mais força nos dias que são mais difíceis. E essa questão dos desafios dos dias, eles estão muito ligados aos transtornos que a gente tem na nossa mente, né? Seja ansiedade, insegurança, raiva, aquele dia que você está raivoso, irado. Mas o primeiro passo é primeiro quando eu passei a ressignificar, né, o que está à minha volta, os meus pensamentos, e essas minhas últimas práticas foi também sobre ressignificar esses transtornos, né? Então entender que, por exemplo, hoje que eu estou com mais
não diria mais ansiedade, mais estresse. Hoje que eu tô com mais estresse, entender que o estresse, ele não é pelas razões as quais eu imagino. Então a gente já começa a refletir nesse sentido. Às vezes no geral é assim, né? Quando a gente está irado, depressivo, estressado, encanado, com sensação de perseguição, enfim, qualquer transtorno nesse sentido, leve, porque é natural, todo mundo tem ciúmes. Primeiro, trazer a memória de que esses transtornos, eles não são exatamente pelo aquilo que a gente imagina. Eles não são, na verdade, pelo que a gente imagina. E mais do que isso, eles não são pelas razões de fato que a gente acredita que são. Então, às vezes se eu estou com ciúmes de alguma situação, com um sentimento negativo, triste, melancólico, ou então irado por determinada situação, esse meu sentimento não é pelo que eu imagino, e a razão pelo qual eu imagino também não é real. E claro, uma boa análise, um processo de autoconhecimento vai tirando da gente aquelas fantasias que a gente cria em cima dos sentimentos que a gente está tendo, e vai tirando a fantasia das razões pelas quais a gente acredita que esses sentimentos estão ocorrendo. E quando você tem a possibilidade de primeiro observar isso, o próximo passo é entender que são situações momentâneas, entender que executar as práticas, a rotina do bem-estar, né, a rotina do autocuidado, atrelar o autocuidado à possibilidade de uma prática de autoconhecimento, expande e fortalece essas práticas, fortalece o autoconhecimento, fortalece o autocuidado e fortalece a saúde. Então, tenho notado cada vez mais que nos dias que eu desisti, que eu comecei a fazer meditação, depois de desistir daquele processo, que eu comecei a acompanhar um oráculo de autoconhecimento e desistir de acompanhar aquele oráculo, são nesses dias que eu deveria de fato ter fortalecido e ter mantido a prática. Porque quando a gente desiste da prática, tira a rotina, voltar para ela é muito mais difícil. E não tem nenhum problema. O processo de recomeçar um ciclo não é problema, não existe problema nesse processo. Tanto é que eu agradeço quando eu posso recomeçar qualquer processo. E qualquer processo seja... E eu incluo também fazer atividade física, né? Recomeçar é importante. Perceber que você pode recomeçar. E recomeçar é sempre muito importante. Mas tentar quebrar a barreira dos dias mais desafiantes é tão importante quanto e é mais importante porque aí você consegue manter e naturalizar os processos, entendendo que esses processos de autocuidado, autoconhecimento, de bem-estar físico e mental, buscar o bem-estar físico e mental, eles precisam ser fixos, né? Porque é o que nos mantém saudáveis. E a partir do momento que a gente está saudável, a gente se abre para mais oportunidades. Obviamente, eu estou ainda tentando trazer situações que podem ser enfrentadas nesse sentido, porque obviamente existem outras situações que são muito sérias, que colocam a gente em muita vulnerabilidade, e não tem problema a gente mudar ou quebrar as regras, porque, né, quebrar essas práticas se for muito extremo, porque o corpo ele também precisa passar por aquela situação. Mas se a gente pode, ou se a gente, no caso, se eu conseguir tentar meditar pelo menos, que é uma das práticas que eu estou tentando fazer, mesmo nos dias mais difíceis, eu acredito que essa é a grande vitória. Bom, mais um vídeo longo aí. É isso. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.